Para nossa live, mais uma live, mais um dia na presença de Deus, começando uma semana incrível e já declarando que nós vamos viver a melhor semana das nossas vidas, assim será, assim já é, em nome de Jesus. E queridos, nós vamos hoje para 2 Samuel 3, que vem falando, a promoção de Deus vem acompanhada do tratamento de Deus. Deus, ele faz tudo para que a gente possa viver toda a abundância que ele tem, mas ele antes trata a nossa vida, né? Então nós vamos para essa leitura pedindo ao nosso amigo conselheiro, né? O nosso amigo Espírito Santo, para trazer discernimento, sabedoria a essa palavra, amém? O Espírito Santo de Deus é que traz sabedoria, meu povo, é que traz discernimento. Então, todo dia que você for orar e for ler a palavra, você peça ao amigo Espírito Santo para trazer isso para você. E diz assim: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas a casa de Saul ia se enfraquecendo. Os filhos de Davi que nasceram em Hebron. E Davi nasceram os filhos de Hebron e foi o primogênito Aminon, Aionã e Gisreita. E seu segundo, Quileabe, e Abigail, mulher de Nabal, Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Tamai, rei de Jesur. E o quarto, Adonias, filho de Agage. E o quinto, Zefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, e também a mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebron. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul. E tinha Saul, e Abner faz acordo com Davi, né? E tinha Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá, e disse a Isbosete, Abner: por que possuíste a concubina de meu pai? Então se irou muito contra Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão e que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, e teus irmãos e teus amigos, e não te entreguei às mãos de Davi, que hoje busca motivo para acusar-me da sua maldade de uma mulher? E assim faça a Deus a Abner, e a outro tanto se fez o Senhor, jurou Davi. Assim eu não lhe fizer, transferindo o reino da casa de Saul, e confirmando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Betseba. E nenhuma palavra podia se responder a Abner, porque eu temia. Então enviou Abner à parte mensageiros de Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse: comigo faz o acordo, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: bem eu farei contigo o acordo, porém coisa te peço, não verás a minha face, se primeiro não me trouxer Mical, filha de Saul, quando vieres ver minha face. Também enviou Davi mensageiro Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me a minha mulher Mical, e desposarei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete e tirou-a no marido de Paltiel, filho de Laís. E ia com ele o marido, caminhando e chorando atrás dela até Baurim. Então lhe disse a Abner: vai-te agora, volta. E ele voltou. E falou Abner aos anciões de Israel, dizendo: já não tenho tempo que procurais Davi reinar sobre vós, fazei-o, pois agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos dos seus inimigos. E falou também Abner aos de Benjamim, e foi também Abner dizer aos olhos de Davi de Hebron tudo que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E foi Abner a Davi em Hebron, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e os homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei, irei e ajuntarei o meu rei, o Senhor, todo Israel, para fazer acordo contigo, e tu reinarás sobre o desejar da tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram à batalha e traziam consigo grandes despojos. Já Abner não estava com Davi em Hebron, porque tinha despedido, já tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei e despediu-se e foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio contigo, pois despediste de maneira que fosse assim livremente? Bem conhece Abner, filho de Ner, e te veio enganar, e sabes a tua saída e entrada, entendeis quanto tudo que fazes. E Joabe, retirando-se Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e fizeram
voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe levou a parte à entrada da porta para falar em segredo. Feriu-o pela quinta costela e morreu por causa do sangue de Asal e seu irmão. E Davi, depois olhando, disse: Inocente sou eu, e o meu reino com o Senhor para sempre. O sangue de Abner, filho de Ner, cai sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa do pai. E nunca de Joabe falta tenha fluxo, que seja leproso, ou que tenha a cajado, ou caia a espada, que necessite de pão. Joabe, pois, em Abisal, seu irmão, mataram Abner, ter morto em Asal, seu irmão, a peleja de Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe todo o povo que ele estava: rasgai vossas vestes e cingi os sacos, e pranteando diante de Abner. E o rei Davi, seguindo Fereto, e sepultando Abner em Hebrom, o rei levantou a voz e chorou junto à sepultura de Abner, chorou todo o povo. E o rei, pranteando Abner, disse: havia morrer Abner como morre o vilão? As tuas mãos estavam atadas, nem seus pés carregados a grilhões, mas caístes como quem cai diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou, e muito mais por ele. Depois todo o povo veio fazer que Davi comesse o pão, sendo ainda de dia. Porém Davi jurou, dizendo: ainda que Deus me faça outro tanto, antes do pôr do sol se põe, eu vou provar o pão alguma coisa. E todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos. Assim tudo quanto o povo pareceu bem aos seus olhos, o povo e o povo e todo Israel entenderam. Naquele mesmo dia não procederam do rei que mataste Abner, filho de Ner. Então disse o rei dos servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe de grande, e hoje estou fraco e ainda ungido rei? Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará o malfeitor conforme a maldade. Forte, né? Uma coisa bonita de Davi, que ele sempre está honrando, né? Por mais que eles persigam, façam tudo, quando ele vê uma pessoa que é escolhida de Deus e que merece honra, ele honra. Então vamos lá: quando Deus promove, ele também trata. A casa de Davi se fortalece. Abner entra em conflito com Isbosete, e Abner decide apoiar Davi, né? E Joabe mata Abner por vingança, e Davi lamenta por Abner. E aí ele dá, né, uma sepultura digna para ele. Então, primeiro ponto: o crescimento expõe conflitos ocultos. Toda promoção revela feridas que precisam ser tratadas. Segundo, Deus usa até mudanças inesperadas para cumprir o seu plano. Mesmo reviravoltas dolorosas cooperam para o propósito de Deus. Mesmo reviravoltas dolorosas cooperam para o plano de Deus. Terceiro, a honra mantém o coração no centro da vontade de Deus. Davi chora por Abner. Quem governa com honra permanece debaixo da bênção. Então declare hoje comigo: meu coração pertence ao Senhor Deus. Meu coração pertence ao Senhor Deus. Meu coração pertence ao Senhor Deus. E que a gente possa viver uma vida dependente de Deus mesmo, porque a promoção de Deus vem acompanhada do tratamento dele. E que nós possamos entender que quem governa com honra tem uma vitória, permanece debaixo da bênção. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti. Compartilha, curte nossa live, porque a live vem falando sobre a palavra de Deus que lidera a nossa mente. Fica com Jesus.